Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação, 8ª aula da consolidação. Eu tive que dividir novamente essa aula em duas partes, porque estava muito comprida e fugia o objetivo do nosso curso. Então, se no canal ative as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Consolidação Normativa, aula 8. Essa é a parte 1, hein? Vamos ver o quê? Dos depósitos judiciais e da certidão de débito. Por isso que eu dividi. Essa parte de certidão de débito é meio complicada. Então, vamos nos atentar um pouco mais a ela. Vamos lá. Os depósitos judiciais em dinheiro dos feitos de competência da Justiça Estadual serão efetuados em instituição bancária autorizada ou instituição financeira vinculada à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, lembra que você não vai receber dinheiro na serventia? Por isso que os depósitos judiciais em dinheiro serão efetuados aonde? Instituição bancária ou instituição financeira vinculada à presidência. Hoje em dia, quem é essa instituição bancária? É o Bradesco. Lembra na sua guest, quando você pagou a inscrição? Lá tinha o símbolo do Bradesco. Então, os depósitos judiciais em dinheiro serão efetuados em instituição bancária e instituição financeira vinculada à presidência do tribunal. Vamos adentrar agora na parte de certidão de débito. As certidões de débito dos processos judiciais deverá ser encaminhada de forma eletrônica. A quem? Ao DEGAR, né? Departamento de Gestão e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, as certidões de débito que você vai emitir lá quando for serventuário, você vai encaminhar de forma eletrônica para quem? Pro DEGAR. Os débitos referentes à multa penal seguirão o mesmo trâmite de custas e da taxa judiciária. Então, nós vamos ver esse trâmite bem direitinho agora. Vamos lá. Vamos imaginar que o processo lá da serventia está rolando, e ele se encontra nos requisitos após todo o seu trâmite para ser arquivado. Então vamos lá, começou ali, ó, processo apto a ser arquivado. Qual o próximo passo? O chefe de serventia vai expedir relatório de débitos quitados. É um relatório lá com os débitos de todos os processos. Aí o que você vai fazer? O serventuário ir lá realizar a conferência desse relatório para ver se no processo há débitos de custa e taxas judiciárias, né? O serventuário vai verificar se lá no processo que está apto a ser arquivado há custas e taxas não pagas. Então, o chefe de serventia emite o relatório e o serventuário irá avaliar para ver se consta ou não débitos. Beleza, o serventuário analisou, devolveu para o chefe de serventia. Então, digamos que não há débito nenhum. O chefe de serventia vai fazer o quê? Mandar para arquivamento definitivo, com baixa. Ele manda para o arquivo definitivo, dando baixa no processo. Aí acabou. Mas e se o processo tiver débito? O chefe de serventia vai fazer o quê? Ele vai emitir certidão de débito e encaminhar para o DEGAR. E vai arquivar o processo ali sem baixa. Você deixa ele aguardando lá e emite certidão de débito para o DEGAR cobrar essa dívida. Que é DEGAR, Departamento de Gestão e Arrecadação do Tribunal. Pronto, chegou lá no DEGAR, e agora? Vai ter duas opções. A pessoa vai quitar o débito, aí arquiva em definitivo os autos e acabou, dando baixa, ou a pessoa não quita o débito, aí o DEGAR vai fazer o quê? Ele vai emitir nota de débito para quem? Para a Procuradoria-Geral do Estado. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral do Estado é quem vai cobrar essa dívida judicialmente. Os procuradores do Estado são os advogados. Chegou lá no DEGAR, ele vai cobrar a dívida novamente. A parte pagou, arquiva dando baixa. A parte não pagou, ele vai emitir nota de débito para a PGE. A PGE é que vai cobrar essa dívida judicialmente. Então passamos ali por todo o panorama da certidão de débito, né? Agora vamos ver uns detalhes pontuais. É de responsabilidade do chefe de serventia ou seu substituto o quê? O encaminhamento dos autos às centrais e aos núcleos de arquivamento para a certificação de custas finais ou extração da certidão de débito ao DEGAR, devendo a nota de débito emitida pelo DEGAR em hipótese alguma chegar com menos de 180 dias do término do prazo prescricional para a propositura da ação à Procuradoria-Geral do Estado.
Então, o chefe de serventia vai fazer o quê? Vai encaminhar lá para os centrais e núcleo de arquivamento, né? É competência dele. Aí, se chegar lá nas centrais e núcleos de arquivamento, eles vão fazer o quê? Certificar de novo se as custas foram pagas, né? Ele vai fazer aquela certificação de custas finais. Se tiver paga, beleza, arquiva e dá baixa. Se não, vai mandar para o DEGAR. Aí o DEGAR vai fazer o quê? Vai mandar lá para a PGE se o cara não pagar a dívida. Só que tem um detalhe aqui, tem esse prazo aí. O DEGAR não pode emitir nota de débito com prazo inferior a 180 dias lá para a PGE, porque eles têm que ter um prazo hábil para dar andamento ao processo. Então, leva tempo isso. Então, o DEGAR não vai enviar a nota de débito lá para a PGE com menos de 180 dias. Não pode enviar com prazo inferior a 180 dias. Em nenhuma hipótese, hein? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Caberá às centrais e núcleos de arquivamento certificar a custas e taxa e arquivar definitivamente os processos distribuídos para as varas cíveis e empresariais, da família, da fazenda pública, registros públicos, órfãos e sucessões, localizados onde? No Foro Central. Professor, você não acabou de falar quem vai fazer essa certificação, essa conferência, se tem custas ou taxa, não é o serventuário, não é a serventia? Então, por que está falando aqui que quem vai fazer essa conferência é as centrais e núcleos de arquivamento? Por quê? Porque essa aqui é a exceção, né? Vamos lá, essa aqui é a exceção à regra. A regra é o serventuário, lá na serventia, vai fazer a conferência para ver se constam débitos no processo ainda, que vai ser arquivado. Débitos de custas e da taxa judiciária. Essa é a regra. A exceção é essa daqui. Quem vai fazer isso é as centrais e núcleos de arquivamento quando? Nas varas cíveis, empresariais, da família, da fazenda pública, registros públicos, órfãos e sucessões. De onde? Do Foro Central, que é o Foro da Capital. Por quê? Porque lá tem muito trabalho, né? Aí a consolidação terceirizou esse serviço, que era da serventia, aí vai para as centrais e núcleos de arquivamento. Só lá no Foro da Capital, nessas varas aqui, cíveis, empresariais, da família, fazenda pública, registros públicos, órfãos e sucessões. Não são todas, né? Mas é a maioria. Lá do Foro da Capital, né? Porque eles têm muito trabalho. Então, caberá às centrais e núcleos de arquivamento certificar as custas e as taxas e arquivar definitivamente os processos distribuídos às varas cíveis e empresariais da família, fazenda pública, registros públicos, órfãos e sucessões, localizadas onde? No Foro Central, né? O Foro da Capital. Então, isso aqui é uma exceção à regra. A regra é que essa verificação de custas judiciais e taxas judiciárias, se foram pagas lá no processo que vai ser arquivado, será feita na serventia. Então, fique ligado aí que isso aí foi uma alteração em 2019, hein? Recente, pode cair na prova. Certidão de débito, ela pode ser de 4 tipos, né? Lembra que a certidão de débito vai ser emitida para o DEGAR eletronicamente. Então, a certidão de débito, ela pode ter 4 tipos. Vai ser emitida pela serventia, que é a regra, ou pelas centrais e núcleos de arquivamento, que é a exceção. Vai ser enviada para o DEGAR, né? Isso nós já sabemos. Então, quais são os 4 tipos? Devedor não intimado, devedor intimado, devedor falecido e devedor local incerto e não sabido. Então, a certidão de débito ela pode ser desses 4 tipos. Vamos analisar essas duas aí em destaque agora, bem direitinho. Certidão de débito poderá ser emitida ao DEGAR como? Então, digamos, a parte não foi intimada. Então, essa certidão de débito vai ser emitida ao DEGAR sem intimação judicial prévia ao devedor, havendo arquivamento definitivo dos autos, sem a baixa, né? Então, o processo ainda tem débitos de custas e taxa, né? Nesse caso, a serventia não intimou o devedor. Então, ele vai fazer o quê? Expedir certidão de débito para o DEGAR e arquivar o processo sem baixa. Ele vai ficar esperando lá, vai ficar aguardando. Pronto, essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese, você intima o devedor, né, para que ele pague. O processo tem débitos de taxa e da custa, você verifica, intima o devedor para ele pagar. Aí vai fazer o quê? Tem 2 hipóteses. Ele não paga. Ele não pagou, aí você vai fazer o quê? Certificar que ele não pagou, certifica o não pagamento no processo, envia a certidão de débito para o DEGAR e arquiva os autos sem baixa. Então, aí ele vai ficar aguardando lá. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é que você intimou o cara e ele pagou. Aí você vai arquivar em definitivo os autos, com baixa, né? Aí acabou. Lembrando que nesses 2 primeiros casos, quando for para o DEGAR e o DEGAR cobrar de novo e a pessoa não pagar, ele vai emitir nota de débito lá para a PGE. A certidão de débito já enviada ao DEGAR por processo eletrônico pode ser alterada ou cancelada. Então, quando você enviar uma certidão de débito lá para o DEGAR,
ela pode eventualmente ser cancelada ou alterada. Aí vai ter duas hipóteses. Antes da emissão da nota de débito à Procuradoria-Geral do Estado, apenas com autorização eletrônica do chefe de serventia. A certidão de débito alterada será retransmitida ao DEGAR, tornando-se uma certidão de débito retificadora. O que está dizendo aí? Digamos que você mandou a certidão de débito para o DEGAR. Aí aconteceu alguma coisa que vai precisar cancelar ou alterar essa certidão. Quem vai poder fazer isso? O chefe de serventia vai conseguir fazer isso antes de ser enviada a nota de débito à PGE. Se não foi enviada ainda, o chefe de serventia vai poder fazer, né? Com a sua assinatura eletrônica. E se a nota de débito tiver sido enviada? E agora? Então, o chefe de serventia vai informar ao DEGAR que essa nota precisa ser cancelada ou alterada, né? Mas o DEGAR já enviou. Aí o que vai acontecer? O DEGAR vai fazer o cancelamento dessa nota de débito junto à PGR. Então, esses dois casos aí pode acontecer quando precisar alterar a certidão de débito, né? Antes dela ser enviada, o próprio chefe de serventia pode alterar ela, né? Mediante a sua senha eletrônica. Aí depois ele altera ou cancela e retransmite lá para o DEGAR. Aí vai se tornar uma certidão de débito retificadora. Ou, se já enviou para a PGE, se o DEGAR já enviou a nota de débito para a PGE, a serventia informa ao DEGAR que essa nota precisa ser cancelada ou alterada. Aí o DEGAR vai fazer esse cancelamento junto à PGE. Então, é assim que vai se dar. Para realizar a baixa do processo, a serventia deverá verificar a quitação de todos os débitos do processo judicial, por meio de consulta ao relatório de débitos quitados. Nós já vimos isso, né? Quem vai emitir esse relatório? O famoso chefe de serventia, né? O cabra para ter trabalho. A emissão rotineira do relatório para a verificação dos débitos quitados e a expedição de ofício de baixa ao cartório distribuidor é de inteira responsabilidade do chefe de serventia judicial. Então, o chefe de serventia vai emitir o relatório para que o serventuário faça consulta se tem débitos de custas e da taxa judiciária. Isso é de responsabilidade dele. Também é de responsabilidade dele enviar o ofício de baixa ao cartório distribuidor, né, para que o processo seja arquivado definitivamente. Isso é de responsabilidade do famoso chefe de serventia, que tem atribuições pra caramba, né? E acabamos a nossa aula 8, parte 1, hein? Tem a parte 2. Dividimos porque estava muito comprida e esse tópico é meio complicado. Então, passamos por ele, mais tarde, aula de exercício. Então, pessoal, que vimos na aula de hoje, vimos a parte de depósito judicial e essa parte de certidão de débito. Importante, é bem complicada lá na consolidação, mas nós esquematizamos aqui e deu tudo certo. Então, se você estiver gostando do nosso curso, estiver gostando da aula, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários, responda a nossa enquete, qual curso você quer ver por aqui após o término desse. Lembrando que 8 da noite, aula de exercício a respeito desse assunto, hein? Vamos treinar, porque é complicado. Chegar lá, você vai ver que vai ficar bem facinho. Mais dicas, informações, dúvidas, perguntas, você pode deixar no Instagram, @legislação. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação.